Boa noite para todos vocês, todas vocês. É com muito amor e alegria e muita satisfação que eu vou falar tudo que eu tenho para falar hoje aqui através desse vídeo, né? Então, de já eu agradeço a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo, que tiraram um tempinho da vida de vocês para ouvir o que o Senhor colocou no meu coração e que eu não tenho dúvidas nenhuma que vai ser muito importante para você em várias áreas da sua vida, porque na verdade a palavra de Deus é tudo onde você coloca Deus na frente, não tem jeito. Ele age não só naquilo que você consagrou, mas ele age em várias outras áreas das nossas vidas, né? Então assim, gente, muitos já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu me chamo Maraísa Lima, tá? Eu trabalho na área de maquiagem, em todos os segmentos da área de maquiagem, da área de embelezamento. Então, hoje eu tenho uma loja online na minha casa de maquiagem, ministro cursos, tanto cursos particulares na minha casa, como cursos para maquiadoras, profissionais iniciantes e para alunas do automaquiagem, tanto particular em casa como no Instituto Embeleze, né? Experiência com vendas eu já tenho há mais de 20 anos, é uma longa trajetória, nem tudo que realmente eu estive atuando no decorrer de toda a minha trajetória eu consegui passar para vocês ainda através das redes sociais, mas aos poucos eu acredito que vocês vão me conhecendo cada vez melhor, não é mesmo? Então assim, eu quero iniciar pela palavra de Deus, e eu separei esse versículo aqui que está em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, ó. Consagre, olha só, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Gente, é bem isso, né? Hoje, na verdade, é um bate-papo bem Mara realidade, né? Não só a Mara que se apresenta nas redes sociais, mas de fato a Maraísa Bastidores, Maraísa que realmente vem buscando, né? Melhorar em Deus, crescer em Deus, né? Amadurecer e cada vez mais estar buscando um alinhamento desde a minha área pessoal, que é a principal, né? Que é a minha caminhada com o Senhor e as demais coisas, as outras áreas, elas vão se encaixando quando a sua área pessoal, né? Quando você abre o seu coração para realmente fazer aquilo que o Senhor quer. E assim, eu quero falar para você, hoje o tema abordado, ele vai ser sobre empreendedorismo, né? Então, tudo que eu for falar acerca do que eu tenho na minha vida e do que Deus ainda vai fazer, não tem como eu falar sem falar de Deus, porque na verdade, se não é Ele na minha vida, verdadeiramente, eu não sei como eu estaria, né? Eu não sei como eu estaria, porque a força vem dele, a sabedoria vem dele, o direcionamento vem dele, a motivação também, né, vem dele. Então eu preciso ser bastante verdadeira com todos vocês. Então, assim, quando eu falo sobre empreendedorismo, na verdade, tudo começou muito lá atrás, há 7 anos atrás, quando eu trabalhava na área de comércio, né? Já passei por várias empresas, em várias multinacionais, e aí chegou um momento da minha vida, né? Que eu comecei a sentir aquela insatisfação, aquela tristeza, e por conta disso que eu precisava falar para vocês sobre a minha trajetória, é que eu decidi, né? Eu decidi falar sobre isso para vocês hoje, mas na verdade quem ministrou esse tema no meu coração foi o Senhor, hoje pela manhã. Então o tema é quando eu sei que é a hora de empreender para mim mesma. E o que fazer, como fazer para dar esses primeiros passos com mais segurança, porque o medo ele sempre vai existir, mas a minha segurança de dar todos os passos que eu venho dando até hoje vem do Senhor. Essa é que é a verdade, né? São passos de fé, né? São passos e você falar de fé é algo que você vai ouvir a palavra e que você vai ter que se mover pela palavra, pela direção do Senhor, por aquela palavra que Ele lhe deu. E aí, conforme você vai se movimentando acerca da palavra,
em direção àquilo que ele mostrou que você deve seguir, e ele mesmo se encarrega de trazer para você mais clareza, força, fazer conexões com pessoas que vai te ajudar nesses próximos acessos. Comigo não tem sido diferente, tem sido bem isso mesmo. E aí, assim, eu quero falar para vocês, voltando aqui um pouquinho, eu passei muito tempo trabalhando de carteira assinada, de CLT, só em uma empresa eu passei mais de 12 anos, né? E aí eu sempre tive muitos conflitos internos, né? Muitos conflitos que eu digo assim, eu não sabia bem o que eu queria, qual era o meu sentido nessa terra, qual era a minha missão. Eu não sei se todo mundo sente isso, mas eu sentia esse tipo de conflito, de tentar entender qual era a minha missão. Eu sentia um grande vazio, mesmo eu estando em meio a muitas pessoas que eu gostava, brincando, sorrindo, com tudo ali que eu precisava ter, mas eu sempre sentia esse vazio, essa tristeza interna, né? E que eu não entendia, né? Eu não entendia de jeito nenhum, eu não conhecia a palavra de Deus, né, nesse período. E depois que realmente eu comecei, né, a ouvir várias pessoas falando de Deus, eu nunca me recusei a ouvir, eu sempre parei para ouvir, chorava, ouvia louvores. Realmente, né, sempre tive esse coração assim sensível às coisas de Deus. E aí, falando agora, pegando essa chave aqui que eu falei para vocês de o que me levou, né? É um pouquinho da minha trajetória, não estou detalhando tanto, mas para que vocês entendam. Em meio a tudo isso, eu sempre trabalhando, né? Nunca fiquei assim um período sem trabalhar. Mesmo quando eu só estudava, eu sempre empreendia, ou vendendo bijuterias, né? Ou fazendo unhas, sem ter curso nenhum. Então, eu sempre fui bem ativa nesse ponto. Então, eu quero falar para você, eu recebo muitas perguntas pelo WhatsApp. Mara, eu tô com medo, eu quero sair, eu não aguento mais, né? Trabalhar de carteira assinada, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para minha filha, eu não tenho tempo para o meu filho. E realmente todos esses sentimentos foi o que eu comecei a sentir quando eu tive o João Gabriel, né? Aquela responsabilidade a mais de ter mais tempo de qualidade com ele. E aí realmente juntou um acúmulo de sentimentos, né? Que eu já vinha sentindo desde a minha infância, assim, né, bem jovem. E aí foi onde realmente eu conheci ao Senhor. E quando eu conheci ao Senhor, eu comecei a entender um pouquinho mais qual era realmente o propósito de Deus na minha vida. Porque, na verdade, o meu propósito, o meu objetivo, ele não tinha nenhuma característica próxima ao que realmente Deus queria fazer na minha vida. E eu entendi que todas as vezes eu entendi, passei e vivi, que todas as vezes que eu agia na força do meu braço, pelas minhas próprias decisões e achismos e opiniões, gente, eu sempre fui frustrada, porque a única forma de você não ser frustrada é você consagrando os seus sonhos e os seus planos e os seus objetivos no Senhor e esperar no Senhor através de sonhos, através da palavra que Ele vai enviar, através de uma leitura, através do que você vai sentindo no seu coração acerca do que você realmente deve fazer, né? Então foi bem isso comigo, né? Foi exatamente isso que foi acontecendo aos poucos, pouco a pouco, e com toda essa insatisfação que eu já vinha sentindo, não na empresa que eu trabalhava, mas eu sentia que aquilo ali não me trazia aquela satisfação, aquele amor. Eu não tinha vontade de crescer na empresa. Eu recebia várias oportunidades, mas eu descartava, né? Eu sei que isso não tem muito a ver com o que eu estou falando aqui, tem a ver também com uma questão de mentalidade. Aqui já é outro ponto, né, que não vai ser falado agora, mas eu quero trazer uma clareza para você que quer empreender, né? E sente muito medo, sente insegurança e tá perdida. E ao mesmo tempo eu quero que você entenda o que eu passei para poder eu entender que eu deveria empreender e quais foram os primeiros passos que eu tive que tomar para que eu realmente tivesse como eu estou hoje, tá bom? Porque todo início realmente é mais difícil, mas existiu um início
né, mais ativo, mais profundo, que foi quando realmente eu botei o primeiro pé, né, eu dei o primeiro passo, que foi há 3 anos atrás. Então, agora eu estou encaminhando, né, para as próximas visões de Deus, de objetivos, né, o primeiro passo já foi dado. E aí, eu quero falar para você que eu realmente sentia muita satisfação, estava muito triste na empresa que eu estava, muito angustiada, não sentia mais aquela alegria para trabalhar, muita tristeza, de fato, absoluta, a ponto de não sentir vontade nenhuma mais de ir, né? Quando eu entrava de férias, sentia muita dificuldade para retornar, e aí eu comecei a sentir essas coisas que não é legal, né? Não é legal. E aí, dentro desse segmento, né, que eu trabalhava, eu fazia muitas coisas, eu não fazia só uma coisa só, né? Eu fazia muitas coisas. Então, não era aquela coisa de ficar só em uma função só, eu fazia várias, né, várias funções. Para não dizer assim para você, né? Olha, eu abusei, fazer todo dia a mesma coisa. Tudo bem que tinha dias que eu fazia a mesma coisa, mas tinha dias que eu não fazia, que eu poderia ali relaxar, eu não estava fazendo aquela mesma coisa, né? Mas não adianta, né? Eu comecei a sentir cada vez mais intenso. Esse sentimento, ele foi se intensificando no meu coração. E aí eu já era, né? Já conhecia a palavra de Deus, eu já tinha aceitado o Senhor, né? Na minha vida, já vinha buscando, já vinha buscando mudanças de vida, né? Mudanças de pensamento em Deus. E isso foi o ponto-chave, né? Para que realmente me ajudasse até onde eu estou hoje. E de fato, cada vez mais só tem intensificado esse desejo de buscar e a necessidade, gente, a necessidade. Essa é que é a palavra certa aqui que eu posso falar para você. Então, se você tá sentindo esses sentimentos, né? Não aguento mais, eu quero sair da empresa, eu tô cansada, eu não sei o que fazer, eu não sei nem o que fazer. Eu não sei o que fazer. Então, assim, o que foi que eu comecei a fazer, gente? Eu ainda trabalhando nessa empresa, fiz vários cursos, né? Dei início e tranquei. Dei início e tranquei, porque eu também tinha esse problema de inconstância. Por que eu tinha esse problema de inconstância? Porque eu não sabia o que eu queria, né? Eu não sabia o que eu queria. E aí eu tive que ir fazendo várias coisas para ver o que era que eu ia me identificar. Então, até que eu cheguei a fazer um curso de automaquiagem no Senac, e ali eu realmente me encontrei. Só que eu não lembrava, né, que quando eu era menorzinha, criança, 5 anos, eu já amava maquiagem. Só que isso a gente, né, não vem assim aquela coisa. E eu sei que não vai ser assim com todo mundo, né? Então, quando eu fiz esse curso, eu me encontrei ali, eu disse, é isso. Então, foi que eu procurei saber. Existe um curso que a gente possa se aprofundar mais? Existe, maquiadora profissional e profissional para iniciante. E aí, um tempinho depois, eu fiz o curso, né? Na Embeleze já, eu fiz o curso. E dali eu pude entender que era aquele universo que eu amava, né? Era aquele universo de maquiagem. Era aquele universo de mulheres ali, estar naquele meio, né? Quando eu ia para as aulas, eu sentia tudo isso. E aí, ali foi trazendo clareza, né? Porque quando você começa a pisar, né, na terra, que tem tudo a ver com a sua promessa, você começa a sentir alegria no seu coração, motivação, você começa a ter esperança acerca do futuro, fazer planos, coisas que eu não fazia antes, viver aleatoriamente, todos os dias eram iguais, né? Não tinha objetivos. E aí foi onde realmente tudo começou, né? E aí eu comecei a fazer atendimentos, e aí eu sempre, em meio a esses atendimentos, eu sempre vendia alguma coisa. Eu sempre vendia perfume, vendia uma linha específica, que era a linha da Ricoche, no colégio, para onde eu ia, né? Eu vendia ali alguma coisa. Então, daí, conforme eu fui
praticando algo, fazendo algo, dando os primeiros passos, né? Porque também não adiantava eu ficar só pensando sem procurar entender de forma prática, no natural, o que de fato eu tinha que fazer. Então, eu busquei o auxílio tanto da parte de Deus, como eu busquei agir no natural também, que é o que eu tô falando aqui para você. Então, você pode parar para pensar, avaliar as coisas que você mais se identifica, que você mais gosta. E aí você começa, né, a colocar os pés nesses ambientes. E ali você vai sentindo, e aí o ambiente em si, com o passar do tempo, dos meses do curso, aquilo vai te norteando, né? Então, foi basicamente meios assim que eu detectei qual era a minha área, né? Eu passei, fiz vários cursos e tranquei, vários cursos e tranquei. Mas esses não, esse da maquiagem não, fui até o fim. E aí, cada vez mais, eu fui buscando me aperfeiçoar, né? Então, com tudo isso, eu ainda estava trabalhando de CLT, né? Com tudo isso, eu ainda estava trabalhando de CLT. Então, o que eu tenho para falar para você que trabalha de CLT, de carteira assinada, é que você consiga desvendar, detectar esse ponto, se possível for, né? Eu não sei qual é a sua condição, qual é a sua situação hoje, mas eu entendo que tem situações e situações, cenários e cenários. O meu ponto, né, que eu posso falar para você aqui é que o conselho que eu dou é para que você tente descobrir ainda trabalhando de carteira assinada, né? Que você tente fazer essas movimentações, esses cursos ainda trabalhando de carteira assinada. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, tá? Mas quando a gente realmente quer, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. A gente dá, porque eu dei. Eu tinha filho, tenho um filho, né? Trabalhava o dia inteiro de carteira assinada e eu dei o meu jeito. Eu dei o meu jeito. Sabe o que eu fazia? Eu trabalhava pela madrugada. Pela madrugada. É pesado. Mas se você realmente quer, se você estiver cansada, eu não aguento mais, Mara, então o caminho é esse. Então, em meio, né, a tudo isso que eu parei para vocês aqui no ponto de atendimentos, né, como maquiadora, antes de finalizar o curso eu já estava fazendo atendimentos, né, como maquiadora profissional a domicílio, e fiz uma amizade lá com uma colega minha que também estava fazendo o curso, a gente fez parceria, eu fazia a maquiagem, ela fazia o cabelo, né, então foi mais ou menos isso. E aí quando eu tive o João Gabriel, eu passei 3 anos parada, porque eu realmente tomei essa decisão, que eu ia parar, e depois de 3 anos eu voltava. Nesse período que eu tive o João Gabriel, que eu parei, eu passei exatamente 3 anos orando. 3 anos só orando, trabalhando de carteira assinada nessa mesma empresa. 3 anos só orando. Orando acerca dessa minha insatisfação. Senhor, não aguento mais. Senhor, estou cansada. Senhor, me ajuda. Senhor, me mostra uma direção. Só que eu também falava para Deus o que era que eu queria. Eu falava que eu queria era na área da maquiagem, né? Eu falava que eu também queria vender, porque eu amo vendas, isso é fato. Eu amo vender produtos, independentemente se é um produto de maquiagem que você possa estar vendo, aqui eu vou pegar. Eu amo vender um produto assim, né, que é o produto aqui que você tá vendo assim, né, que você vai usar. Como eu amo vender o produto que ele é criado, né? Um produto criado, como curso online, e-books, né? Vendas, tudo isso é vendas. Então, eu amo vendas. Eu amo vendas. Então, eu gosto tanto dessa parte como a parte de vendas. E aí, eu passei 3 anos, sendo sincera aqui, 3 anos só orando, só orando, só orando. Sem fazer nada, 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 nada. Sem me movimentar, sem investir em nada, só orando. Eu não tô dizendo que com você vai ser 3 anos. Eu não tô falando que com você vai ser mais de 3 anos. Vai ser, com você pode ser 1 mês, pode ser 2 meses,
né? Mas eu passei 3 anos orando. Cada pessoa tem sua jornada, tem sua situação, tem o seu nível ali de mentalidade, em que cenário se encontra, né? De bloqueio, devido a várias situações que acontecem externamente. Mas, de fato, eu tive que realmente passar por muitos processos de desbloqueio mesmo, para poder caminhar, para poder ser ativada, para poder dar esses passos que eu estou dando até aqui. E assim, eu sei o que eu enfrentei, eu sei o que eu passei, eu sei o quanto é difícil, por isso que eu entendo você. É por isso que eu entendo você que tá aí desse lado, me ouvindo aqui. Eu entendo você. E eu sei o quanto eu sofri. Eu sei o quanto é difícil você ter alguém assim para tentar entender o fato de você não saber o que é que você exatamente quer. Eu sei o quanto é ruim você estar perdida. Então, o que eu vivi e o que Deus vem derramando, né, sobre a minha vida, o meu objetivo é mais do que nunca contribuir com você, é te ajudar, de fato, né, te ajudar, sem intenção nenhuma de ganhar algo em troca, verdadeiramente, sendo sincera. E aí, o primeiro ponto, né, que eu detectei, que eu entendi que eu ia ter que sair porque eu não estava mais aguentando. Eu não ia mais aguentar passar mais 5 anos, né? Então, eu intensifiquei nas orações. Eu intensifiquei. Porque o medo que eu sentia, a insegurança que eu sentia, todos os meus bloqueios externos que eu já vivia passado, eu não teria a menor possibilidade de dar nenhum passo sem ter uma garantia tão poderosa como a de Deus na minha vida. Essa é que é a verdade. E aí, esse foi o ponto que me levou a entender o momento que eu entendi que eu precisava empreender, que eu precisava alguma chave, eu precisava virar uma chave na minha vida. Foi esses sentimentos que eu comecei a sentir. Então, se você está com esses sentimentos, eu quero que você entenda que tá na hora de você virar uma chave na sua vida. Deus, ele vai te proporcionar essa mudança de melhoria para você, para sua família. Esse tempo de qualidade, ele vai te proporcionar. Só que existe um processo, né? Tanto de espera como um processo de posicionamento também, de atitude, de ação. E falando agora sobre o ponto que, como eu iniciei, né? Como eu comecei. Então, eu expliquei o ponto que me trouxe no meu coração a entender que eu precisava empreender. Então, todas essas insatisfações foram os sentimentos que eu senti, que eu entendi que algo precisava mudar. Então, se você está sentindo isso, então certamente alguma mudança Deus deseja fazer na sua vida e você precisa buscar virar algumas chaves na sua mente. Você tem que procurar se posicionar em alguns pontos, que foi o que eu falei há alguns segundos atrás. Se você não tiver entendido, eu peço que você volte um pouquinho para você entender o que foi que eu fiz, tá? Para poder entender qual era a minha área que realmente ia fluir ali, que começou a fluir no meu coração. Você volta um pouquinho no vídeo que você vai pegar, tá bom? Que foi essa parte que eu expliquei. Que você pode estar começando a tá pensando aí mais ou menos o que você poderia fazer acerca do que eu fiz, para que você entenda, né, qual é a área que você deve atuar. E tente entender aí alguns sentimentos e algumas coisas no natural que vai acontecendo, que vai te norteando, né? Eu sei que não tá sendo tão profundo o que eu tô falando aqui, mas de certa forma eu quero pelo menos que te ajude aí a te nortear um pouco acerca, caso você esteja totalmente perdida. E aí, tentando acelerar aqui agora o ponto que eu entendi que chegou a hora de começar. Chegou a hora de começar, eu precisava dar o primeiro passo. Eu precisava dar. Então, quando eu dei o primeiro passo, gente, é sobrenatural, mas eu confesso para vocês que Deus me revelou através de sonhos. Como eu falei para vocês, eu passei 3 anos orando, né? 3 anos. Então, se eu não me engano, dia 12 de dezembro
de 2022, se eu não estiver enganada, gente. Foi o dia que Deus me revelou em sonhos. Que realmente era a venda de produtos, tá? Venda de produtos. Eu tive um sonho. Esse sonho ele foi bem detalhado, né? Na verdade, quando eu orei, eu estava pedindo a Deus para Deus me revelar. Então, quando Deus me revelou em sonho, foi a resposta da minha oração. Então, eu passei 3 anos orando. Eu não estou dizendo que com você vai ser da mesma forma, mas comece. Comece a consagrar, que foi a palavra que eu iniciei o vídeo, né? Que está em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Ó, vou ler mais uma vez aqui. Ó, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, passei 3 anos orando, pedindo ao Senhor que me revelasse e dizendo para Deus o que realmente eu queria. Então, o Senhor, ele me revelou em sonhos, né? Quando ele me revelou em sonhos, poucos meses depois, eu acho que 2 meses depois, 3 meses depois, ele enviou uma provisão extra financeira. Ele enviou para que eu desse o primeiro passo, né? E tudo isso eu trabalhando de CLT, que fique claro, tá bom, gente? Tudo isso eu trabalhando de CLT. Então, comigo foi através dessa revelação do sonho, e aí na sequência eu conversei com o meu pastor, na época, né, que não é o mesmo, mas conversei com o meu pastor, grandemente usado por Deus, um homem tremendo, tremendamente usado por Deus, o apóstolo Gesiel Dias. E aí ele discerniu de forma mais clara o meu sonho. E aí ele me deu algumas palavras diretamente dos céus acerca do que eu deveria fazer para ontem. E aí o que foi que aconteceu, né? Como vocês sabem, que eu tô falando aqui agora, eu tinha uma palavra. Essa palavra era a palavra do Senhor. E aí eu fiz exatamente como Deus me pediu que eu fizesse. Eu fiz exatamente. Então, voltando, o primeiro ponto para que você consiga descobrir o momento certo de você buscar ali uma saída, né? Para aquela insatisfação que você está sentindo na CLT, dentro da CLT. Volta um pouquinho o vídeo. E agora, o momento certo de dar o primeiro passo. Como é que eu sei, Mara? Como é que eu sei? Eu só posso falar para você do que eu vivo. Eu não posso falar para você do que eu nunca vivi. Eu tenho que falar para você das minhas experiências. As minhas experiências, elas é baseada na Bíblia, né? No Senhor, as minhas experiências, né? A minha coragem, a minha ousadia de mudança, de viver coisas novas. Medo vem, o medo ele vem. Mas eu quero falar para você, o medo ele vem porque é normal. Mas quando você está firmado nessa palavra, você vai. Ah, mas você vai porque com Deus ou você vai. Porque quando você consagra a sua vida ao Senhor, se você consagra a sua vida, automaticamente tudo que virá para as suas mãos e para a sua vida vai ser da parte de Deus, né? O certo é esse. Então, se você consagrou a sua vida ao Senhor, se você se entregou para o Senhor, então, certamente, quem vai trazer para você tudo que você precisa vai ser Ele, em cenários de direções, de sonhos, de algum pastor enviado por Deus lhe entregando alguma palavra. Eu ia a vários cultos, eu levava todos os meus pincéis e pedia para os profetas de fora, pastores, ora aqui nos meus pincéis, derrama óleo ungido aqui nos meus pincéis. Então, gente, eu fazia isso. Então, assim, eu não vou chegar aqui para você e dar uma chave que vai virar para você de um dia para o outro.
Porque, na verdade, a minha vida é de processos. A vida com Deus é de processos, né? E aí, eu preciso trazer pelo menos um norte da parte de Deus que aconteceu na minha vida, que eu não tenho dúvidas que vai acontecer na sua vida também. E não necessariamente vai precisar você passar 3 anos orando, né? Como eu falei, que depende muito do ambiente que você está, depende muito dos bloqueios, né? Na mente, de algumas situações que você já viveu, que lhe causou alguns traumas. Depende muito de como você está, depende muito de tudo isso, né? Para você poder pegar chaves mais rápidas, né? Depende muito. Às vezes, eu não diria às vezes, tão somente, mas eu diria que quase 95% de muitas coisas que a gente passa na vida da gente, né, que nos traz aflição, realmente, porque você demora a entender que Deus é a melhor direção para você. Deus é a melhor opção para você. Deus, ele é a melhor opção. Então, muitas coisas que eu vivi na minha vida, muitos atrasos que eu vivi, muitos bloqueios, muitas coisas traumáticas, é porque eu me recusava a querer me sujeitar ao soberano Deus, sabe? Querendo fazer as coisas do meu jeito, na força do meu braço. Então, o conselho, né, baseado no que eu vivi e no que eu vivo, é que se você não sabe por onde começar, você quer empreender, você quer viver coisas novas. Se você quer viver coisas novas, você vai ter que se movimentar, tá? Você vai ter que mudar de percurso. Você vai ter que mudar de percurso. Não tem como você mudar, ter mudanças na sua vida, se não houver mudanças na sua vida, pessoa aí na sua casa. Não tem como, gente. Não tem como. Então, consagre tudo ao Senhor. Mara, eu tô cansada, eu tô frustrada, eu não aguento mais, eu tô triste, eu tô, sabe, sentindo tanta angústia assim no meu coração, tanta tristeza, eu tô tão desnorteada. Ora, conversa com Deus. A oração é uma conversa com o Senhor. Assim como eu tô conversando com vocês aqui, eu converso com Deus. Conversa com o Senhor, fala pra Ele, Senhor, eu tô cansada, eu não aguento mais. Me dá uma luz, me mostra uma direção. Começa a orar todos os dias. Começa a conversar com Deus todos os dias. Senhor, me mostra. Senhor, eu estou disposta a viver a tua vontade, a viver o teu propósito. Os planos dele sempre são melhores e maiores do que o que você possa imaginar. Maiores. Então, eu espero muito que eu possa ter ajudado vocês, né, com esse vídeo. O tempo aqui já está quase encerrando de limite. E aí, o que é que eu quero falar para você, né? Eu quero falar para vocês que caso você ouça esse vídeo até o final e você esteja passando exatamente por isso, e você tenha ficado na dúvida acerca de alguma coisa que você não entendeu, não tenha vergonha de me perguntar no WhatsApp, porque tem o acesso aí através das 2 contas, né? Manda mensagem para mim. Me pergunta, Mara, eu tô com vergonha, é uma pergunta tão besta que eu acho que tu vai até rir. Não, eu nunca vou rir. Porque daí onde você está, eu já estive. E ainda estou. Porque tem muita gente que está à minha frente. E a vida é de aprendizado. E a gente está aqui um para ajudar o outro, né? Então, de já eu quero desejar que Deus possa abençoar vocês grandemente, abrir o entendimento de vocês, né? Que Deus venha destravar uma chave de despertar acerca do que Deus tem para fazer na vida de cada uma de vocês, ou cada um de vocês também. E eu quero desejar e deixar aqui o meu abraço de agradecimento por você que está assistindo e um abraço bem apertado da parte de Deus para a sua vida. Eu quero falar que Deus, ele é o mais interessado do que qualquer outra pessoa de fazer coisas lindas na sua vida. Não existe alguém que esteja mais interessado do que Deus.
mas você precisa estar disposto. Você precisa ter coragem. Ter coragem, a coragem ela não vem do nada, ela vem do Senhor. O Senhor ele vai te encorajar para viver aquilo que Ele quer que você viva, sabe? Então, eu estou aqui para lhe auxiliar, vai ter outros vídeos, com certeza. E se você gostou desse tema, se você quiser deixar outro tema abaixo, para que eu venha abordar no próximo vídeo, digita aí embaixo, porque eu já posso me programar para já falar sobre esse próximo tema que você pode deixar aqui embaixo, tá certo? Então, beijos, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês e cada uma de vocês.